Você está ouvindo Vez e Voz, com Cida Zanetti. Sou eu e Fred Cabral, certo? Que assumimos esta responsabilidade de trazer a vocês todos que estão nos ouvindo a possibilidade de conhecer a pessoa do candidato a prefeito de Itajaí. Porque assim, senão nós íamos fazer o mesmo do mesmo. E aí não... Como nós somos diferentes, né, Fred? A gente resolveu, e a gente trabalha com gente, né? Exatamente. Nós trabalhamos com ser humano. Não faria sentido, né, se a gente não fizesse isso, né? Exatamente. E hoje nós estamos com... Patrick Dauer. Exatamente. Candidato a prefeito pelo Partido Avante. Isso. E a bola é com você, Fred. Eu quero já começar fazendo uma pergunta interessante aqui para o... Interessante, né? Lógico, né? Eu sei que a minha pergunta não é interessante, né? Fazendo uma pergunta, Patrick, que é o seguinte. Você é quase um outsider, né? Porque você não tem uma carreira política. Você, embora tenha, como dito, ter sido candidato a vereador, não foi eleito, era muito novo e entrou na política de alguma forma para fazer uma gestão, recebeu uma diretoria e teve méritos e laureas por isso. E agora você chega como candidato a prefeito sem essa carreira que vinha fazendo esse background, né, na sua vida. E aí vem uma questão que é muito suscitada em certos momentos, é de que para ser prefeito necessariamente você precisa desse background. O que é necessário para ser prefeito? A gente tem que ter uma carreira, ser família de prefeito? O que é que você, como outsider, pode dizer para a sociedade, para o futuro eleitor sobre isso? Qualquer um pode ser prefeito? Qualquer cidadão itajaiense que tenha acima de 21 anos pode ser candidato a prefeito. Eu vim para mostrar que é possível qualquer pessoa ser candidato. Tu não precisa ser político de carreira para poder ser candidato. Muitos falam, Patrick, mas você não foi vereador, você quer ser político, você não foi deputado, você quer ser prefeito. Eu não preciso. A minha experiência como cidadão me dá esse preparo para ser candidato a prefeito. E também não preciso ser político de carreira, até porque o município, na verdade, a política em si, a prefeitura precisa de uma visão nova, uma visão empreendedora, uma visão da iniciativa privada. Porque a gente sabe que a visão da iniciativa privada é muito mais dinâmica, porque o setor público ele ficou muito tempo usando a burocracia, eu chamo até de burocracia, emperrando o setor e tudo é muito travado, tudo é muito difícil. Eu trabalhei 4 anos na prefeitura como diretor e eu percebi isso, quanto é difícil você fazer as coisas. E mesmo assim, eu cavei e ganhei um prêmio. Mostrei que é possível. Agora, 16 anos depois, foi em 2004, 16 anos depois, sou mais maduro, mais experiente, com certeza é possível você mostrar que você pode fazer muitas coisas. Então, assim, como você falou, a gente precisa, eu estou aqui no programa Vez e Voz, mostrar que qualquer um pode ter voz na política. Para mostrar que qualquer cidadão da cidade que realmente... Porque assim, eu cansei de apenas criticar, de apenas falar, e eu botei o meu nome à disposição. Hoje eu estou aqui, então em vez de eu falar e criticar, eu vou tomar uma atitude, vou ser um candidato para mostrar que realmente a gente pode fazer alguma coisa. Eu quero estar lá dentro para ver, como eu já estive lá dentro como diretor, eu sei que é possível. E como prefeito é muito mais possível. Se você fazer do jeito certo, você vai conseguir fazer tudo na cidade. É algo interessante, Cida, porque é o que você me traz, Patrick, porque isso dá para mim, como eleitor, um poder que às vezes eu não sei que eu tenho. Eu não estou preso a oligarquias. Isso mesmo. O que separa a realidade de quem vai governar aquilo que eu chamo de cidade, estado, o país, depende unicamente do meu voto. Então, quem determina isso é o voto. Isso é muito interessante. Inclusive para manter aquilo que está dando certo, aquilo que se acredita, né? Eu gosto de fazer esse tipo de colocação para que o eleitor tenha a oportunidade de se descolar um pouco, né, da dependência da história ou dos rótulos, né? Dos rótulos, e ele possa ele mesmo decidir, né, o voto dele. A sua carreira, a sua trajetória, ela é uma trajetória interessante. Nos Estados Unidos é muito comum, Cida, quando você, ao contrário do que acontece muito aqui no Brasil, por exemplo, quando você tem um currículo em que você passa por muitos fracassos, aqui a gente olha, talvez eu não aproveite, poxa vida, porque teve problema. Lá não. Lá que é um país empreendedor, você fala, opa, essa pessoa aqui tem experiência, ela já conheceu o lado lá que antes, então ele está amadurecendo. Você teve uma história aí que desde cedo, né, teve muito sucesso e teve alguns percalços também, e você chega
praticamente novo na política, agora na iminência, né, de tomar a prefeitura, se for eleito. E a minha pergunta é, como é que você pretende trazer toda essa experiência da iniciativa privada para dentro da gestão pública? Que tipo de impacto você espera encontrar e o que é que você pretende fazer? Né? Mais objetivamente, né? Quando você quer colocar a questão, por exemplo, do funcionalismo, dos cargos comissionados é uma ideia, das cooperativas eu sei também, mas de uma maneira mais abrangente, onde é que você imagina que o impacto vai ser maior e onde a possibilidade de implantar essa sua experiência seja mais efetiva? É o dinamismo da iniciativa privada. O dinamismo ele é muito importante dentro do setor público. Além disso, a meritocracia, o respeito dentro da prefeitura quanto aos cargos efetivos, porque você vê que entra esses grupos partidários e colocam de goela abaixo esses comissionados e eles acabam desrespeitando o espaço. Por isso que muitos servidores públicos hoje, eles estão trabalhando desmotivadamente. Porque chega alguém lá que não sabe de nada e quer sentar na janela e dizer o que tem que ser feito. E sem pedir opinião para aquele que está 30 anos trabalhando lá dentro. Então, no mínimo, o prefeito tem que perguntar para as pessoas que estão trabalhando lá como fazer. E assim, como eu sou um gestor, o mais difícil numa empresa, a parte mais difícil, na minha opinião, de uma empresa é você gerenciar pessoas. E a Prefeitura de Itajaí vai ter esse desafio também. Itajaí tem 6 mil servidores públicos. Você vai ter o desafio de gerenciar toda essa equipe e depois ser o prefeito de uma cidade de 220 mil habitantes. Tu vai administrar para uma cidade inteira. Eu não vou ser prefeito só de um grupo. Eu vou ser prefeito de uma cidade toda e eu vou receber eu sempre fui empresário, então eu tinha pessoas trabalhando para mim. E agora eu vou trabalhar para as pessoas. Porque o prefeito ele é o servidor do povo. Ele vai servir as pessoas. E eu tenho que fazer o que as pessoas querem que eu faça. Porque assim como eu queria que os meus colaboradores fizessem o que eu quisesse, porque eu estava pagando para o meu funcionário, eu queria lá, meu colaborador, eu queria que ele trabalhasse da melhor forma possível. Então eu sei que as pessoas querem de mim o melhor, porque elas estão pagando o meu salário. O salário do prefeito não é pouco. O prefeito ganha muito bem. Então eles querem que eu faça o meu melhor. E é o que eu farei. Eu farei o meu melhor porque eu tenho uma visão, como empresário, eu queria que o meu funcionário fizesse o melhor. E eu também vou fazer o melhor pela cidade. Deixa eu só colocar uma Fica à coisa. vontade. Isso é uma coisa, não é, Fred, que as pessoas não têm consciência. Tanto, meu Deus, é o prefeito, é Deus que está aparecendo e não é como você colocou. Eu pago, não há de haver desrespeito em momento algum. Mas eu estou falando até essa consciência de que sim, eu posso me aproximar, mas quem pode, né? Sim, eu posso me aproximar, sim, eu posso ser ouvido, né? Então, isso eu acredito que é interessante colocar, né, Fred? Pode continuar. Uma das maiores reclamações das pessoas é que o prefeito fica trancado no seu gabinete e não fala com ninguém. Então, a gente tem que mudar isso também. Então, assim, eu tenho visitado a cidade, teve dias que eu andei mais de 15 quilômetros aí. Ainda bem que eu sou maratonista, isso aí para mim tá tranquilo, tá servindo de treinamento. Mas, como você falou também, os Estados Unidos lá, eles valorizam muito essa parte aí dos fracassos que a pessoa teve, porque isso tudo traz experiência para a pessoa e te dá bastante visão do que você pode ou não fazer, né? E no Brasil, às vezes, o cara, quando tem fracasso, as pessoas, o cara fracassou, então não, o cara fracassou, mas conseguiu, foi lá de novo, não desistiu, porque o mais importante de uma pessoa é ela nunca desistir. Você nunca deve desistir dos seus sonhos, dos seus projetos, e eu nunca desisti dos meus sonhos, eu nunca desisti dos meus projetos. E eu sei que Itajaí tem um potencial, eu sei que cada cidadão tem um grande potencial, cada ser humano tem um grande potencial, e a gente tem que despertar o potencial das pessoas para que elas possam ter a mesma oportunidade que eu tenho. Eu sou prefeito porque eu sei que eu tenho potencial para isso, mas não só eu que tenho potencial. Eu acredito que tem pessoas que têm mais potencial do que eu, com certeza tem em Itajaí, pessoas mais capazes, mais inteligentes do que eu, mas eu duvido que tenha uma pessoa mais corajosa do que eu. Porque como eu falei, eu sou aí, eu tô na vanguarda, entrando e mostrando, cara, é possível. Itajaí já teve prefeito em Itajaí, que foi candidato, que já foi prefeito da cidade e não foi vereador. Arnaldo Schmidt não tinha sido vereador em Itajaí. E ele foi prefeito da cidade de Itajaí. Quando ele veio prefeito, era impossível ele ganhar, ele ganhou. O Almir Gazaniga também nunca tinha sido vereador em Itajaí. Quando ele veio, ele estava lutando contra gigantes da política, era impossível ele ganhar, ele ganhou. O Jandir Belin estava lutando contra o pessoal que era do Arnaldo Schmidt daí, era difícil para ele ganhar, porque os caras estavam muito fortes no poder, tinha muita força na cidade já, depois que ele começou a ficar, depois que ele ganhou, ele se fortaleceu muito, e o Jandir nunca foi vereador em Itajaí, e foi prefeito.
Então nós temos aqui histórias na cidade. Se foi possível para eles, é possível para qualquer pessoa. Bolsonaro se tornou presidente, se foi possível para ele, é possível eu me tornar prefeito também de Itajaí. Eu posso ser o seu prefeito, eu posso trabalhar por você e fazer o melhor. E aí a gente vai ser um exemplo para as pessoas. Eu quero fazer o melhor, eu quero mostrar que é possível sim fazer a diferença na cidade. Excelente, excelente. Ô, Patrick, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu analisando o teu plano de governo, e aqui a gente ainda vai falar ainda de alguns pontos deles, eu lembrei de uma pergunta que a Cida te fez e você respondeu dizendo que você era uma pessoa que cumpria com a palavra, né? A questão das promessas que foi levantada. De quem depende o cumprimento da palavra de um candidato a prefeito na hora que ele propõe algo? Porque tem muito daquilo que ele propõe não está 100% na mão dele para a realização. E aí eu só complemento a minha pergunta levantando justamente a questão do apoio que se deve ou se deve buscar na Câmara. A partir do momento em que um candidato ele chega na Câmara com uma pequena coligação, né? Como é que você pretende buscar esse apoio e, especialmente, comunicar com o eleitor e com a população, né, essa diferença entre aquilo que você está no seu programa de governo como uma intenção e aquilo que realmente tem que ser realizado e quem tem que apoiar isso? Sim, uma boa pergunta, Fred, porque quando você é prefeito, você precisa trabalhar em conjunto com a Câmara de Vereadores, porque o orçamento da prefeitura, quem aprova, são os vereadores. Então eu tenho aqui todo o meu plano de governo. Para poder realizar ele, vai ter que ter orçamento público. Aí os vereadores vão ter que aprovar o orçamento para mim colocar em prática o meu plano. E se eu não tiver o apoio deles, eu não consigo colocar em prática. Aí acontece o quê? Por isso que a gente tem que renovar a Câmara, porque muitos vereadores, eles fazem o seu gabinete um gabinete de troca. Eles trocam lá para o cargo público o voto dele para apoiar o prefeito. Isso não pode acontecer. Na nossa gestão, nós vamos trabalhar com apoio popular, vamos levar as pessoas para a Câmara para poder, se tiver pressão popular, eles vão votar. As pessoas não sabem o poder está na mão das pessoas. As pessoas não entendem, o poder está com elas. Elas conseguem fazer tudo o que elas quiserem. E nós vamos trabalhar, porque assim, eu como empresário há mais de 20 anos, aqui em Itajaí, desde os meus 19 anos já tive o meu próprio negócio, eu aprendi uma coisa muito importante, saber negociar. Mas não vou jamais negociar princípios e valores. E jamais negociar cargos. Mas eu sei que a gente pode, sabe o quê? Construir juntos a cidade. Eu vou chegar no gabinete do vereador, eu vou apresentar para ele aqui, ó, está aqui a minha proposta. O que você acha de construir uma ponte entre Itajaí e Navegantes? Quem é que não quer isso? Eu quero a opinião do vereador, o que a gente pode melhorar aqui? Como a gente pode implantar nosso programa aqui Itajaí do futuro? Construir um centro tecnológico, trabalhar em cima de uma cidade do futuro, cidade 5.0. Então eu vou trazer o vereador para ele, junto comigo, construir esse plano. Então quando ele participa da construção, eu não preciso nem pedir para ele o voto. Ele vai votar, porque ele está fazendo. Eu vou falar, ó pessoal, ó população, eu estou aqui com o vereador fulano e tal, e estou com o vereador tal, eles estão juntos, ajudando a construir o nosso plano de governo, porque o meu plano de governo não é um plano engessado, é um plano que a gente pode mudar junto, construir junto. Vamos melhorar, se dá para melhorar esse plano Itajaí do futuro, por que não vamos melhorar? Mas é importante que a gente tenha a maioria na Câmara de Vereadores. Então assim, o Avante tem 15 candidatos a vereador. Se a população quiser que o Patrick seja o prefeito, então também vote nos candidatos a vereador do Avante. Ah, mas eu não conheço os candidatos, então vote 70 para prefeito e também coloca o número 70 lá para vereador. Aí você vota na legenda e você vai eleger a maioria dos vereadores do nosso partido. Aí vai nos ajudar a ter mais força dentro da Câmara dos Vereadores. É importantíssimo a gente ter força lá dentro para poder colocar em prática os nossos projetos. Eu faço essa pergunta, eu gosto dessa pergunta, e dependendo da resposta, as pessoas me dão ou não o gancho que você me deu. Para mostrar que o ato de votar, ele vai muito além de escolher o prefeito. Quando você vota aí para o ouvinte, para o eleitor, você está definindo o que você quer para a cidade e colocando em prática. Sim. E você tem a possibilidade de escolher aquele candidato a vereador que se coaduna com o programa de governo que você escolheu. Já está dentro do mesmo projeto. O programa de governo é onde a gente se vota. Isso. A pessoa, eu preciso ter confiança de que o candidato ele vai ser fiel ao programa de governo que ele teve e o meu voto para vereador tem que ser em função do programa de governo que eu quero. Por isso que nós, eleitores, temos que buscar os programas de governo. Os programas de governo não são promessas. Os programas de governo são compromissos, está lá escrito, inclusive no TRE, né? E você vai lá, vota no programa de governo, desde que você confie se o candidato tem capacidade de implementar.
E o eleitor tem que buscar aqueles vereadores que possam apoiar esse programa que eu escolhi. Por isso que é tão importante. Não votem em vereador por indicação simplesmente de parente, de amigos. Faça uma escolha pontual dentro daquilo que você acredita e que você escolha aquele que mais representar aquilo que você imagina para a sua cidade, para a sua comunidade. Isso é um sonho. Que está se realizando em muitos lugares, está começando a se realizar. Vai começar. A gente nunca pode perder a esperança. Não. Que é aquilo que a gente estava falando semana passada. Já pensou a gente tirar essa história de legenda e fazer isso aí? Ler, ter a possibilidade de ler, de se identificar. Nossa, é isso que eu quero para a cidade. Então, este é o representante? Agora eu vou saber quem é esse homem que está por trás disso, certo? A gente acha, né? Porque a gente nunca pode ter certeza que é a pessoa e depois vai atrás dos vereadores. Gente, é assim que a gente está querendo mudar as coisas ou não? A gente está querendo que as coisas sejam como deveriam ser. Está na nossa mão, Silvia, está na nossa mão. Somos nós que podemos mudar. É verdade. Somos nós que podemos mudar. Patrick, uma outra pergunta interessante. Você já falou sobre isso quando você fala aqui no seu plano de governo de gestão decente. Do ponto de vista dos gastos, né? Você tocou isso em alguns pontos. Se fala muito naquilo que se gasta, se precisa de investir, na cidade e onde se captar recursos, mas pouco se fala, e inclusive os candidatos, poucos falam sobre gastos. E dentro de gastos a gente tem naturalmente a questão do funcionalismo, novamente, né? A questão dos comissionados, a gente tem a questão das empreiteiras, mas onde mais a gente podia atuar? Como é que é a gestão de gasto dentro da tua perspectiva de gestão? Então, como eu trabalhei na minha empresa lá, eu praticamente quebrei a empresa, tive que recomeçar de novo várias vezes, eu aprendi a fazer mais com menos. E aprendi que você tem que economizar no setor público. E o setor público hoje falta planejamento. Falta gestão decente realmente. Porque, imagina, a gente vê acontecer muito na nossa cidade. Eles vão lá, fazem toda a reurbanização de uma rua. Depois está tudo bonito, aí vem lá a Semasa e quebra a rua para colocar um encanamento. Ou quebra a rua para colocar lá o saneamento básico. Aí vem a prefeitura de novo, depois vem lá e quebra de novo. Por que eles não fazem um trabalho em conjunto? As secretarias elas estão todas desconectadas. Você precisa fazer um planejamento onde tudo fique conectado. Porque daí assim você gasta o dinheiro da maneira correta. Você não desperdiça dinheiro público. Hoje o dinheiro público está sendo desperdiçado, está sendo jogado pelo ralo, na minha opinião. Porque hoje o Semasa tem uma rede de água que está sucateada. O porto também está sucateado. Na verdade, assim, tudo na cidade está sucateado. A barragem ali aconteceu o que aconteceu porque nunca teve manutenção. Então, assim, eles não têm planejamento de fazer o dinheiro, assim, pegaram o dinheiro que era da Semasa, jogaram na prefeitura, aí agora faltou dinheiro para a Semasa. Sendo que era para ter criado um plano de emergência, para quando desse algum problema, a gente soubesse como resolver. Por exemplo, assim, a Semasa poderia ter tido um plano de emergência com a captação de água mais para frente, ou com outras soluções que a gente poderia ter, um grande reservatório. Deu algum problema na barragem, tem um reservatório que pode resolver aquele problema durante o período até voltar ao abastecimento de água. Então tem muitas coisas na gestão que a gente pode resolver se apenas você fazer do jeito certo. E nós queremos colocar o quê? Uma auditoria permanente. Porque acontece muitos conchavos políticos, onde essas licitações, as pessoas ganham licitações dentro da prefeitura. Eu já sei porque eu tinha uma empresa de comunicação visual e eu vendi para uma certa pessoa um material gráfico, banner, sabe? Uma prefeitura aqui da região, não vou falar para não comprometer. E aí, quando eu fui ver, o cara tinha ganho a licitação e eu vendi para ele o banner a preço de muita gente terceirizava comigo na minha empresa. E aí eu fui ver, ele ganhou a licitação, por exemplo, eu não lembro o valor direito, mas ele ganhou a licitação por R$15 o metro quadrado do banner. Só que eu estava vendendo para ele a 20. Como que eu estava vendendo para ele a 20 e ele ganhou por 15? Ele estava tendo prejuízo? Aí depois ele me confidenciou, Patrick, seguinte, não importa como eu ganho a licitação, importa o que eu tenho que ganhar, porque ninguém sabe quantos banners eu entrego, ninguém sabe quanto que é o material que eu entrego. Então, olha só, existe muita corrupção dentro do setor público. Isso é uma coisa super errada. Então, por isso, assim, por isso que tem que ter alguém, porque o prefeito, às vezes, não está nem sabendo da situação. Por isso que no nosso governo, nós queremos ter auditoria permanente em todos os setores. Porque eu vou indicar uma pessoa para trabalhar para mim, mas quem vai saber se esse cara não está lá fazendo conchavo com outra pessoa para poder receber um material errado, com a contagem errada? Compramos 50 mil panfletos. Na hora de receber, entregaram 10 mil só. Mas aí o cara fez um acordo ali com a pessoa que recebe, para ninguém saber que está recebendo 10 mil.
Ou você faz essas licitações que acontece muito, que tem 10 aditivos. Eles falam o seguinte para a pessoa, ó, vai lá, ganha a licitação, depois me dá um jeito. Aí ele ganha a licitação de uma obra pública, aí a obra pública estava lá no edital, vamos construir uma praça. Aí depois vem a empreiteira de mão de obra, a construtora, e diz, tinha um buraco no meio da praça. Daí eles têm as pessoas lá do governo que fazem lá a análise, dizendo, realmente tem um buraco que não foi colocado no edital. Aí é feito um aditivo com mais de 200 mil reais. Aí aquele dinheiro que ele tinha dito que era menor, porque o cara ganhou para entrar. Aí agora já está superfaturando a obra. Porque tem obra em Itajaí que tem 10 aditivos. Obra que era para custar 2 milhões, custou o dobro. Então é uma corrupção em todos os sentidos nos setores públicos. Legal. O Patrick, mais uma pergunta, dá tempo ainda de uma pergunta? Dá. O Patrick, a pergunta é dupla, né? Dentro de Itajaí, para o eleitor, o que é que vai mudar na sua gestão em Itajaí? Pontualmente, o que é que... Lógico que tem muitas coisas, mas você pode apontar, olha, isso aqui, ou isso, ou aquilo, 3, 4, 2. O que é que vai mudar em Itajaí e o que é que vai continuar em Itajaí, você assumindo a prefeitura? O que é que está ruim que precisa mudar, o que é que está bom que precisa continuar? Tudo que é bom, nós vamos continuar. Tudo que é ruim, nós vamos eliminar. Uma das coisas que nós vamos fazer é cuidar da saúde. Cuidar do jeito certo. Porque assim, Itajaí hoje, você fica em filas, sai de madrugada, na chuva, no sol, é um desrespeito com as pessoas, daí não tem médico. Nós queremos criar um aplicativo chamado Saúde Fácil, onde você, hoje temos tecnologia para isso, de um toque no celular, você pode marcar uma consulta para você, depois você vai no horário combinado. Para que ficar esperando na fila, se nós temos tudo na nossa mão? Tem várias cidades do Brasil que já são exemplos disso, que já acontece isso, e funciona. Se a pessoa não quiser fazer pelo aplicativo, que não está acostumado com o celular, pode liga e agenda. Para que tem que ir lá ficar esperando na fila? Nós vamos criar também um centro de diagnóstico municipal. Hoje Itajaí gasta muito dinheiro terceirizando os exames médicos. Como eu tive empresa terceirizava para as pessoas, vale a pena você terceirizar quando você não tem demanda. Quando a demanda é pequena, compensa terceirizar. Quando a demanda é grande, não tem necessidade de terceirizar, você tem que ter o próprio equipamento. Então, você tem que ter o equipamento de exames médicos, de diagnósticos médicos de várias áreas. Porque daí a pessoa não fica aí meses e meses esperando por um raio-x, ou por uma tomografia, ou por vários outros exames, sendo que se você tiver o equipamento dentro do SIS, a nossa ideia é criar nossas policlínicas, UPAs, né? O SIS e as UPAs de Itajaí, mini hospitais. E você já vai resolver a maioria das coisas ali. Tem pessoas, a gente tem casos em Itajaí, pessoas que morreram na fila de espera de um exame. E se tivesse o exame na mão, já tinham sabido o que era o problema e tinham... que quem depende do setor público hoje tá caminhando para a morte, vamos supor assim, né? Quem tem condições de ter tem que ter plano de saúde, tem uma vantagem, porque hoje a gente está aí dependendo do setor público da saúde, que a saúde para mim hoje é um dos maiores problemas desse governo atual. A mobilidade urbana também é outro problema que nós temos que arrumar. Nós temos vários projetos para mobilidade urbana, porque hoje Itajaí virou uma cidade sinaleira, não flui o trânsito precisa fluir através de elevados. A gente tem uma cidade grande, Itajaí, mas com pensamento de cidade pequena. Nós precisamos pensar como cidade grande. Itajaí já é uma cidade grande. Itajaí já sofreu, né, virou chacota nacional por causa do ozônio, agora eles querem fazer mais uma vez cidades virar chacota com a cidade das sinaleiras. Quando começar a temporada, as pessoas vão para a cidade aqui, nós não temos tanto trânsito, já está tudo congestionado. Agora imagina quando acabar a pandemia, quando voltar as aulas e quando voltar a temporada. Aí Itajaí ninguém anda. Não anda mesmo. Vai ficar muito complicado. Nós vamos criar a Itajaí Empreendedora, Programa Itajaí Empreendedora. Nós vamos dar prioridade à geração de emprego e renda na nossa cidade. Vamos trazer investimentos de empresas para Itajaí, porque é um dos nossos principais projetos, é gerar emprego e renda. Nós temos que fazer Itajaí a maior cidade exemplo do país e trazer empresas de tecnologia de ponta, porque assim a gente vai fazer crescer cada vez mais a cidade, trazendo investimentos. E temos todo o potencial para isso, né? Com certeza. Itajaí é uma cidade estratégica. É fácil vender Itajaí para qualquer lugar. Nós somos o segundo PIB do estado, rivalizando cabeça a cabeça com Joinville. Sim, exatamente. Não é muito distante, né? Pertinho, a gente passa Joinville de vez em quando. Se for olhar, Itajaí é a maior do estado, porque Joinville é 3 vezes a população. Perfeito. Então, assim, nós somos o exemplo já para o estado. Nós podemos fazer muito mais. Se tiver uma política séria, Itajaí vai ser exemplo mundial.
Gente, eu acho que a gente teria muito mais perguntas, né? Sem dúvida, sem dúvida. O papo tá bom. Mas eu espero que você não esqueça do turismo, como a gente estava conversando antes, né? O turismo é importantíssimo para trazer tudo isso aí. E a gente até falou nos bastidores, acho que não deu tempo de falar aqui, né? Porque Itajaí tem um potencial turístico tremendo. É a indústria que mais gera emprego e renda no mundo. Tem quantas cidades aí que só vivem do turismo? E nós vamos criar equipamentos turísticos. Balneário Camboriú é um grande exemplo aqui. Eles têm vários equipamentos turísticos. O que Itajaí tem? Só tem a igreja matriz e as praias, que são naturais. Mas a gente não profissionalizou os pontos turísticos. Precisa profissionalizar isso. Isso está, inclusive, eu acho que num dos últimos postagens no Instagram, no seu Instagram, que Isso. estava falando sobre o turismo. Isso, porque é importante. E eu que não sou daqui, estou há quase 6 anos, mas já sei que Itajaí Já tem percebi. muito mais coisas do que isso aí. Tem potencial incrível nessa área. E que o pessoal está trabalhando. Acabou, né? Ai, de que novo. pena, de novo. Chegamos ao final de mais um programa Vez e Voz. Hoje, a vez e a voz foi do candidato a prefeito pelo Avante, Patrick Dauer. Gratidão, querido, e gratidão, Fred. Eu que agradeço. Muito obrigado, Cida. Muito obrigado, Fred. Muito obrigado a todos os ouvintes da Rádio Conceição. Deus abençoe vocês todos. Acabou, sextou, né? Sextou. Exatamente. Cida, obrigado mais uma vez pela presença. Parabéns aí pelo papo, Obrigado. Patrick. Foi um prazer. Foi. E boa sorte no play. Exatamente. Obrigado. E como a gente pediu para o outro candidato, João Vec, se ganhar, volte. Se ganhar, por favor, volte. Com certeza, com certeza. Então já pode marcar aí a agenda. Gratidão a todos que ficaram conosco nessa 1 hora. Natan, muito obrigada. Ele está quase dormindo ali, o Natan, ele é só hipnotizado. Esperamos ter contribuído com a comunidade, apresentando de forma mais pessoal o candidato do Avante, Patrick Dauer. Até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. E ele há de querer. Tchau, Fred. Tchau, Natan. Tchau, todo mundo. Tchau, tchau. Passa rápido demais.